Oi, turminha da quarta série. Nós estamos aqui com vocês para desenvolver o projeto da consciência negra. Eu sou a tia Camila. Eu sou a tia Rosana. E eu sou o tio Mike. Para a gente ter uma ideia de como se passou a história do afrodescendente no Brasil, desde a colonização até os dias de hoje, vamos assistir um videozinho. Vamos lá! Até recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em três grandes grupos: os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandavam mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, as senzalas, e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns, e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres que não eram aproveitadas nas lavouras viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. Nessa época, independente da origem ou etnia, as mulheres eram subordinadas aos homens em seus caprichos. A mulher negra e escrava vivia a situação ainda mais degradante, sendo colocada como mero objeto sexual do homem branco. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade em comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade. O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança. É
É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidades, como o samba, e ao trabalho braçal como escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país naquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passem por diversos tipos de privações e violências, em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste. Pessoal, vimos um vídeo bem completo tratando sobre a chegada dos afrodescendentes no Brasil na época da colonização até os dias de hoje. Vamos retomar então alguns pontos importantes para o desenvolvimento do nosso projeto. Chegada dos negros no Brasil. A partir da colonização do Brasil, a necessidade de mão de obra impulsionou o tráfico negreiro, que se tornou a principal força de trabalho nesse período. Como nós vemos na imagem, o transporte desses povos era feito por meio de navios negreiros, em condições desumanas. Ao chegar ao continente, os escravos eram vendidos e obrigados a trabalhar com péssimas condições de trabalho, moradia e alimentação. Muitas vezes acorrentados e ainda sofrendo castigos físicos. Era comum ocorrer revoltas e fugas nas fazendas. Legislação. Em meio ao processo de colonização, aconteceram diversas revoltas e, com o passar do tempo, o movimento abolicionista foi ganhando força. Em 4 de setembro de 1850, foi homologada a Lei Eusébio de Queiroz. Proibia definitivamente o tráfico ultramarino de escravos africanos. Por meio dessa lei, o tráfico de negros teve fim e sua aplicação efetiva fez com que o número de escravos enviado para o Brasil caísse drasticamente. Em 28 de setembro de 1871, foi homologada a Lei do Ventre Livre. Decretava que todos os filhos de escravos nascidos no Brasil a partir desta data seriam livres. Em 28 de setembro de 1885, é homologada a Lei dos Sexagenários. A Lei dos Sexagenários decretava que todos os escravos que completassem 60 anos ou mais seriam libertos, mas para isso deveriam trabalhar durante 3 anos para o seu senhor como forma de indenização. Finalmente, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Concedeu liberdade total aos escravos que ainda existiam no Brasil, abolindo a escravidão no país. Em 1951, temos então a Lei Afonso Arinos. Inclui entre as contravenções penais a prática de atos resultantes de preconceitos de raça ou de cor. Em 5 de janeiro de 1989, foi sancionada a Lei CAO, tipifica o crime de racismo no Brasil. Hoje, esse crime não prescreve e é inafiançável no país. Finalmente, chegamos à Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011. Essa lei determina a celebração do Dia da Consciência Negra. A data foi escolhida por registrar o dia e mês da morte de Zumbi dos Palmares, ícone brasileiro da luta e da resistência contra a escravidão. Pós-abolição da escravatura. A abolição da escravatura promoveu a libertação dos negros escravizados, mas não trouxe nenhum projeto de integração à sociedade. Sem amparo, o negro se viu desempregado, sem dinheiro e sem possibilidades. Marginalizados, eles passaram a viver de esmolas, pequenos trabalhos ou até pequenos furtos. Os seus antigos senhores preferiam contratar imigrantes para trabalhar
a ter que pagar os negros que antes trabalhavam de graça. Assim, os negros se viram obrigados a se refugiar nos morros, formando as primeiras favelas do Brasil. Em meio a este processo, o acesso à escolarização não foi impedido, mas foi dificultado por mecanismos muito sutis, como a necessidade da criança ter um responsável para fazer a sua matrícula, ter a vestimenta adequada, material didático, condições de prover a sua merenda e requisitos que o negro dificilmente teria condições de suprir. Valorização da cultura negra. O racismo foi se naturalizando em todos os segmentos da sociedade no decorrer do tempo, e esse fato enraizou a discriminação e desigualdade socioeconômica para os negros. Atualmente, mesmo após as conquistas jurídicas e sociais, os negros ainda enfrentam desvantagens e prosseguem nas lutas pela desconstrução da discriminação histórica que os persegue há séculos. Dentre as suas principais reivindicações contemporâneas estão a compensação por todos os anos de trabalho forçado e a falta de inclusão social após esse período. A conscientização e conhecimento são fortes aliados na luta pelo equilíbrio das diversidades, promovendo o pluriculturalismo e o desenvolvimento socio-humanitário. Turminha, agora que nós já conhecemos o processo histórico desde os tempos da colonização até os dias atuais, vamos trabalhar o nosso projeto do Dia da Consciência Negra. Vocês vão ter que trazer para a gente imagens de personalidades negras ou do seu trabalho, bem como um pequeno parágrafo explicando o que você mais gosta nesse personagem, o que você mais admira. Nós vamos pegar esse material e produzir uma grande exposição de artes. Para isso, entrem em contato com o tio Mike, que está lá presente no nosso grupo do WhatsApp. Envie para ele a imagem e o seu trecho, nós vamos produzir essa exposição. Beleza? Agora é com vocês!